No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação, Júlio Feriato e Paula Baldassarri. Headbangers, começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation, transmitido com muito orgulho aqui pela Rádio Wall, o programa de número 78, e hoje tem muita coisa legal aqui. Tem um novo do Devin Townsend Project, Draconian, Turizas com cover lá do Boney M, e como pano de fundo temos aqui uma entrevista muito legal com o pessoal do Helllight. Fabião, Evandro e Alexandre, sejam muito bem-vindos ao Heavy Nation. Obrigado. Pô, valeu. O Helllight, pra quem não sabe, é uma banda de funeral doom metal. Acho que é uma coisa mais extrema ainda do que o doom, né, Fabião? É dentro das vertentes do metal, cara, acho que é das mais extremas, assim. A diferença é que não é extremo de rapidez, né? Mas ao contrário, extremamente devagar, né? Extremamente lento e com músicas bem longas também. E o legal também é que o Helllight abriu o show do Therion esse ano aqui em São Paulo, né? Na última vez que eles tocaram, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque agora tem o novo do Devin Townsend Project, lá do Canadá, com o More. Dá um tapão aí. E a gente acabou de ouvir o Draconian com The Last Hour Ancient Sunlight, do novo álbum deles, A Rose for the Apocalypse, lançado pela Napalm Records em 2011. E abrindo o bloco, Devin Townsend Project com More, do álbum Epic Lounge, lançado agora em 2012. Você gosta de alguma dessas bandas, ô Fabião? Cara, eu gosto do Devin Townsend pra caramba, assim. Acho que ele esse cara é muito louco, assim. Ele, na época ele é meio tarja preta, né? Ele é, cara. Na época que ele era vocal da banda do Vai, né? Ele era vocal do Steve Vai, né? Cara, e muita diferença, assim. Eu acompanhava essa época, depois passei uns 5, 6 anos sem ouvir nada. Quando fui ver um vídeo, ele já tava careca, cabeludo, assim. E tocando um Death Black, assim, muito diferente, cara, muito legal, gostei pra caramba. E o cara é produtor também, produziu algumas bandas, produziu Darkane, lá da Suécia, e umas outras que eu não lembro. Não, o cara é bom, é um vocal muito legal, cara. Banda. Essa banda eu vou confessar que eu não conheço, sério mesmo, eu ainda não ouvi. Aliás, deveria, porque está se excursionando com Paradise Lost, que é a minha banda do coração, né, mas eu não fui atrás ainda. Mas o Darkane que você falou eu conheço. Eu conheço das antigas e é bem legal. Darkane eu escuto ainda muito o segundo álbum deles, que eu acho bom pra caralho, banda boa. Muito legal. Mas vamos aqui, ó. Antes de eu começar o papo aqui com o Helllight, deixa eu dar um toque da promoção do Heavy Nation em parceria com a Shinigami Records, que tá rolando no Facebook, e que a gente vai sortear 3 CDs do Hell's Touch, que é uma coletânea lá só com bandas nacionais. Tem o Crucifier, o Imminent Attack, Mother Zombie, Puppets from Hell, o Disgrace Found, que já teve aqui, o Raymond, que é uma banda de gothic metal lá do Mato Grosso do Sul? Mato Grosso, né? Uma banda muito boa. E a gente vai sortear 3 CDs para aqueles que curtirem a página do Heavy Nation e a página Shinigami Records, além de compartilhar a foto, né? Que tem a capa do CD, lógico, e em seguida mandar um e-mail para heavynation@wall.com.br colocando no assunto "Eu curto o Heavy Nation e a Shinigami Records". No programa de número 20 do Heavy Nation, eu vou falar aqui no ar o nome dos 3 felizardos que ganharam um CD cada, beleza? E também tem CD do Helllight que a gente vai sortear. Tá? No decorrer do programa você vai escutar algumas dicas, e quem mandar o e-mail em seguida para heavynation@wall.com.br dizendo quais foram todas as dicas que foram pro ar, vai ganhar um CD sim na chave. Quantos CDs são, Fabião? Nós trouxemos 6 CDs, cara, são na verdade 4 do Helllight, e os outros 2 são uma coletânea que nós saímos aqui. A Doom. Uma coletânea muito legal, Doom and Serenade. Uma coletânea só de banda do Brasil, muito legal. Tô ligado. Então, gente, 6 CDs, gente. Vamos lá, escrevam aí para heavynation@wall.com.br dizendo quais são as dicas que foram ditas durante o decorrer do programa, e você vai ganhar um CD cada... São 6 CDs, é isso aí. Mas vamos falar do Helllight. Ô, Fabião, me fala aí, cara, você formou o Helllight quando? Eu tô vendo aqui, foi em 96. 96, cara, já faz um tempão, assim, e como todo mundo, né, que curte metal, eu tocava Black Sabbath, né, como todos, e chegou o momento que eu achei de fazer o som que eu queria fazer, né. Mas o mais importante, assim, eu nunca pensei
exatamente o que queria sair, assim. Eu só queria tocar uma coisa que eu gostaria de ouvir e não tinha, né? Tanto é que banda de Doom é muito difícil de encontrar no Brasil, mais ainda, né? Então eu acabei fazendo som que eu queria escutar, eu queria ouvir. Eu sempre gostei muito de música clássica, música soundtracks de filmes e tal. Sempre achei muito legal e quis juntar esse tipo de coisa com o metal, que eu acho que é uma coisa que a gente curte. E acabou saindo, né? Acabou se transformando numa banda de Doom Metal e Funeral Doom, que é o mais lento, né? Mais pesado, mais arrastado. E foi o que eu me identifiquei mais, assim. E nasceu assim. O Evandro, o Alexandre Vida foi seu companheiro desde o início, assim? Não, o Alexandre já faz um tempão também. Ele tá aí já faz uns 8, 9 anos, né? Já perdeu os cabelos aí já também, né? Já faz um tempão. E agora, a nossa última aquisição agora é o Evandro. Tô olhando pro Evandro aqui, baterista. Tô olhando pro Evandro pra ver se ele não tá ficando careca também. Não. Isso não é uma maldição da banda, graças ao Eru. Agora, todo mundo barbudo, né? A gente tá parecendo os ZZ Top, cara. Assim. A gente tem um estilista de cavanhaque pessoal que a gente passa por ele antes dos shows, né? Mas, Fabião, aí em 1996, quando a banda foi formada, o Doom Metal, eu lembro que nos anos 90 o Doom Metal era um estilo que estava bem popular, principalmente na Europa, né? Tava assim, cara. Foi quando apareceu, assim, ficou mais evidente as bandas, o Candlemass, a Solitude, a Returns, várias bandas começaram a aparecer mais mesmo. Mas não dá pra falar a verdade, assim, é que a influência direta não é dessas bandas, né? A gente tem influência mais de Black Sabbath, de coisas mais antigas, de Danzig, de Bathory, né? De algumas coisas de black metal e tal. E tudo isso, assim, ajudou na influência, né? Mas aí, na verdade, assim, o Helllight é um caldeirão de coisas, assim, uma soma de vários estilos que a gente curte, né? Todo mundo curte metal desde sempre e a gente acabou fundindo tudo isso, virou Funeral Doom, que é o mais raro, né? Isso era o mais inesperado aconteceu, assim. O segundo álbum de vocês chama Funeral Doom, né? Chama Funeral Doom, é o segundo álbum, isso aí. Já existiu esse termo quando o álbum foi lançado? Já, né? Já. A gente... na verdade, o lance de chamar o disco de Funeral Doom foi mesmo pra mostrar pro público no Brasil mesmo, que é. Porque no Brasil, na Europa assim funcionou, tem um volume maior de bandas de Doom, de Funeral Doom. No Brasil é muito pouco, cara. Dá pra contar nos dedos assim de uma mão, né? E aí a gente quis, realmente mostrar mesmo pro pessoal assim, o que é Funeral Doom, né? Que o pessoal não conhece. Quando, sua banda é de Doom, parece o quê? Parece Candlemass, parece, sei lá, Type O Negative? Não parece nada disso, né? Funeral Doom é um pouco diferente e a gente resolveu batizar o disco com esse nome pra mostrar mesmo pro pessoal o que é. Funcionou muito bem, foi bem legal, assim, um disco que ele foi lançado inicialmente na Alemanha, né? Foi em 2006, se não me engano. Foi lançado na Alemanha pela gravadora Ancient Dreams. E foi lançado 2.000 cópias, vendeu rapidinho. E aí a gente acabou começando a gravar o terceiro álbum e arrumamos uma outra gravadora um pouco maior, tal, Solitude Productions na Rússia, que é mais legal, tal. E eles acabaram lançando o nosso terceiro álbum e relançando o segundo. O Funeral Doom, fizeram mais 2.000 cópias e vendeu tudo de novo. Então, muito bacana isso aí. Só fazendo um adendo do que o Fábio disse, é tão desconhecido o Funeral Doom, não só o termo, como o próprio estilo aqui no Brasil, que, como você disse, quando as pessoas perguntam o que vocês tocam, fica difícil até de encontrar um exemplo pra falar. Fica As primeiras bandas que vêm na nossa cabeça, que a gente acaba falando, primeira, segunda, terceira banda, as pessoas olham pra gente com aquela cara de interrogação, tipo, mas... E aí, que bandas são essas também, do que né? se trata? Também não conhece, que não conhece. Difícil, É difícil muito mesmo. difícil de você encontrar alguém que saiba realmente do que se trata o Funeral Doom. Aliás, acho que não é só no Funeral Doom, acho que no heavy metal em geral, quando você pega um leigo que não conhece metal, que banda que você curte? Eles acham que a gente só ouve Metallica e Iron Maiden. É verdade. E não é. Mas o problema do Doom e do Funeral Doom Acho é que que é pior, até pros né? iniciados, até pra quem já curte metal, às vezes não tá habituado com o que se trata o estilo mesmo. É complicado. Mas você sabe que, Júlio, isso aí na verdade se tornou uma coisa muito positiva, cara. O fato de ser uma coisa tão difícil de encontrar passa a ser uma coisa exclusiva. Com certeza. E assim, a gente vai tocar nos festivais e festival tem tudo quanto é tipo de banda, tal. Você vê lá as bandas death, black, thrash e tal, e de repente entra a gente e até hoje, felizmente, sempre deu certo, assim, né? O pessoal tem sempre um impacto positivo.
né? É tão estranho assim pra quem tá assistindo pela primeira vez. Isso sempre funcionou bem. É isso aí, mas vamos falar aqui com o Fabião e com o pessoal do Helllight daqui a pouquinho, porque agora tem Turisas com Rasputin. Dá um tapão aí. Pô, esse som é muito bom, cara. A gente acabou de ouvir o Crematory da Alemanha com Temple of Love, que é um cover dos Sisters of Mercy, que foi lançado em 97 no álbum Awake, lá pela Nuclear Blast. Você gosta do Crematory? Eu gosto, cara. Quem gosta também é o alemão. A banda é bacana. Bacana mesmo, legal. Os caras sumiram faz um tempão, né? Eu tinha visto uma entrevista deles que eles fizeram um acordo com a Nuclear Blast, né? E que, tipo assim, eles poderiam lançar um álbum quando eles quisessem agora. Tipo assim, não tem mais aquele compromisso de, tipo lançar um álbum por ano, que nem as gravadoras realmente fazem, né? Tipo assim, a Nuclear Blast deu essa liberdade pra eles. Quando vocês tiverem afim, vocês lançam um álbum. E já faz o quê? O último álbum. E aí eles resolveram tirar 15 anos de férias. Então. Disse que tem que ser bom agora, né, cara? Pois é, né? Mas a banda é bem popular, pelo menos lá na Alemanha, os caras são bem grandes, assim. E abrindo Turisas da Finlândia com Rasputin, que é um cover daquela banda de disco music dos anos 70, Boney M, não sei se vocês lembram. Cara, essa aí eu vou ficar devendo, viu? Não, 3 mulheres negras e um cara também, um negão, eles cantavam. Ah, é? Rasputin. Cara, lembrei! Agora que você cantou, lembrei, é verdade. É do fundo do baú, né? Fundo do baú. Turistas regravando, legal, Os velho. Turistas gravaram essa música. E essa música do álbum, na verdade é um single lançado pela Century Media em 2007. E, meu, seguinte, você tava falando de show, vocês abriram pro Therion, que foi um puta de um show que eu vi lá, foi lá no Teatro Brigadeiro, né? Foi, Teatro Abril. Abril, isso aí. é. Que é na Muito- Avenida é na Brigadeiro, é. Na Brigadeiro. Que foi um puta de um show, tocaram acho que 3 músicas, não foi? Ou 2? Foram 4 músicas. Foram Quatro quatro? músicas. Quatro músicas. Ah, bom, eu tava lá, que as músicas são grandes pra caralho. Acaba confundindo, é. Então, é isso que eu quero, a minha curiosidade é essa. Como você formou a banda já nessa ideia de fazer músicas grandes, assim? Então, eu sempre falo isso, pessoal, assim, na verdade, é mais forte do que eu, cara. Eu começo a fazer as músicas e elas acabam ficando desse tamanho. Porque pra quem nunca ouviu o Helllight, as músicas chegam em torno de 10 a 12 minutos, né? até 15, mais, 18. né? 15, nossa. Então, Tem música de 16, 17 minutos. A Deep tem 18. É a música mais longa, mas assim, de novo, assim, é uma das coisas que é legal no final das contas, tá? Atrapalha em certos momentos, assim, que você vai fazer um videoclipe e acaba virando um curta, né? tem que editar a música. Tem que né? editar, se você vai tocar na rádio, tem que editar, tem esses problemas. Mas, eu tava falando, de novo, assim, é uma coisa legal, porque não é uma coisa usual, você não pega isso normalmente, né? O pessoal se preocupa muito com o formato de rádio, de televisão e tal, e ter 3 minutos, 4 minutos no máximo. Isso aí é uma coisa que a gente não se prende definitivamente, assim, isso aí passa longe. Mas também é uma coisa mais que dá pra preocupar mais com o show também, né? Sim, os nossos shows a gente toca 4 músicas, assim, e É normal. 1 hora de show, né? E o que vocês acharam da recepção lá no show do Therion, cara? Que a galera ficou de cara que eu vi. Tipo assim, quem não conhecia ficou, né, fica meio assim, né? Mas eu acho que no final todo mundo gosta, assim. Então, isso que eu tava falando. Felizmente a gente sempre tem essa receptividade boa. Muito legal, cara. Funciona sempre bem. Ao vivo a gente funciona melhor até do que no CD. Assim, a vibe no show é muito legal. Rola muito bem, é muito pesado. Arrastadão, tá? E pra quem não tá acostumado, a hora que você pega um show desses, porque apesar de ser muito pesado, muito lento, tudo ele tem muita melodia, né? E melodia é uma coisa que cativa as pessoas, sim ou sim, né? Pra quem gosta de música é automático, assim, você se identifica, a música ela tem muita emoção e tal, então o pessoal acaba se identificando mesmo. E funcionou bem com o Therion, nós tocamos 2 vezes com o Therion. A convite da própria banda, né? Na segunda vez foi convite deles mesmo. A primeira vez a gente que conseguiu encher tanto saco que a gente acabou tocando, né? E aí acabamos fazendo uma amizade com eles e rolou bem o som com eles curtem muito, os caras gostam, né? E aí na segunda vez eu recebi e-mail já com convite, assim, nós vamos de novo tocar aí, vocês querem tocar? A gente gostaria que vocês tocassem com a gente. E, a gente tava dando pulo, assim, né? E foi muito legal. Esse show foi o que você foi, né? Estive Foi lá, demais, né? cara. Foi muito bom. Foi especial porque foi no teatro, né? O Teatro Abril. Foi a primeira vez que teve algum concerto de metal lá dentro. O som, assim, tava perfeito. Demais, né?
Tava demais mesmo. Pra gente também tava ótimo. E uma coisa interessante que a maioria do povo que não sabe é que o Helllight se preocupou mais com a produção de palco do que o próprio Therion. Foi verdade. Mas isso é uma verdade. coisa que meu, a gente tem que se preocupar mesmo. A gente faz questão de se preocupar, né? O Evandro entrou agora na banda, ele vê isso aí, ele percebeu bem o quanto cuidado a gente tem com essas coisas, né? Uma banda nacional tem, né, Alemão? Tocando nesse assunto que a gente tá falando agora, eu acho que isso que é uma das coisas que encabeça, assim, o respeito que o público tem pelo Helllight, mesmo muitas vezes nem conhecendo tanto o som da banda e tal. Mas a gente faz questão de manter esse lado, assim, meio... esse lado profissional, assim, tanto visualmente da banda e até em relação ao próprio público, né? De uma forma geral, o que a gente procura passar para eles, o que a gente tá sentindo, essa emoção, com um lado bem legal, bem positivo, assim, dessa forma de fazer algo bacana, assim, para eles. Então, acho que eles entendem isso e acabam sendo bem receptivos em relação a gente. Isso torna bem legal o show da gente. Eu acho que é fundamental, cara. A banda tem que se dedicar mesmo, assim, né? Ninguém, é o que eu sempre digo, ninguém é obrigado a ter banda. Se você tem, então faça direito, né? Faz acontecer, porque só depende de vocês, né? O que eu acho positivo nesse aspecto que está sendo dito é que quando se fala em visual, se fala nesse tipo de coisa, pensa-se muito na, entre aspas, poseragem da coisa. Aqueles caras que se montam para subir no palco, aquela coisa toda. Não é essa a pegada da Helllight. A gente não se preocupa com esse visual, entre aspas, poser do negócio. É a construção visual do show mesmo, sabe? É você ter uma pré-mentalização de onde se posicionar no palco, de melhor figurino que você vai usar, mas um figurino que você usaria no seu dia a dia. Não é algo que vai te transformar na hora de subir no palco. É algo que demonstra o que você realmente é, entendeu? E esse posicionamento de palco e as coisas que você usa no começo do show, que cria o clima, que vai levar pra dentro do show e conduzir através do mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante na banda. A gente coloca sempre na abertura dos shows, assim, sempre 2, 3 garotas carregando candelabro com vela, se chover, né? Uma delas é sua esposa, Minha né? esposa, Carol, um beijo. Então a gente sempre coloca, porque, pô, é um show de Funeral Doom, né? Pra transmitir essa sensação. Então a gente coloca isso, cria o clima, né? Elas entram. A nossa música depende muito de clima. Muito, muito, muito. Então a gente tem que formar o clima antes de começar o show. Então elas entram, a gente depois entra tocando a marcha fúnebre, bem pesada, bem arrastada. E aí o pessoal já entende o que é. Exatamente. Dali pra frente o show rola legal pra caramba. Legal. E vocês, tipo assim, no show do Therion, que é um público diferente, né? Diferente, de quem costuma ouvir Funeral Doom, que o Funeral Doom é uma galera mais seleta, né? Mas é pouca gente, não é todo mundo que escuta isso. Não mesmo. E vocês não ficaram apreensivos de não serem aceitos, assim, lá no show? A gente fica, com certeza, assim. Não vou mentir, não. A gente fica. Antes de tocar, a gente fica. Mas tem um lado que, pô, a gente é artista, meu. A gente tá aí pra isso e pô, a gente tem que, tem que testar o que a gente tá fazendo, saber se é isso mesmo. Se o pessoal tá entendendo. E não tem jeito melhor do que pegar um negócio tão complicado, assim, pegar uma banda tão grande quanto o Therion, né? E fazer a abertura para um público totalmente diferente do nosso. E aí, acho que a vitória é maior ainda, né? Porque quando funciona bem, você vê que deu certo. Uma coisa que é muito mais difícil. Eu acho que deu certo nesse dia, porque eu lembro que eu tava lá com o pessoal perto, com o pessoal da imprensa, e muita gente não conhecia o Helllight. Todo mundo ficou de cara. Nossa, que fudido o show dos caras, não sei o que. Muita gente curtiu, cara. Que legal, cara. Pô, a gente curtiu demais também. E eu curti, eu até falei com você no dia, puta, fiquei mó feliz de saber que vocês vão abrir pro Therion. Acho que dá um up a mais pra banda. Aí, mesmo, a gente se encontrou na entrada, é verdade. Não, com certeza. Essas aberturas elas dão uma força legal, assim, pras bandas. Porque é uma exposição muito grande, né? E ainda mais o que você tava falando, pra um público que geralmente não é nosso. E a gente acaba ganhando mais um público, né? Mesmo que sempre que tem alguém que não goste, o importante é aquele que gostou, né? De 10 mil pessoas, se um gostar, a gente já tá feliz. É um a mais, pelo menos, ali. Não é? E falando em Therion, vamos escutar uma do Therion agora. Call of Dagon. Dá um tapão aí. E a gente acabou de ouvir o Heaven and Hell com Fear, do álbum The Devil You Know, lançado em 2009, com a formação quase clássica, né, do Black Sabbath, que é do Heaven and Hell, né, do álbum do Mob Rules, né? Demais. O Ronnie James Dio, Tom Iommi, qual é o nome do baixista lá mesmo? Geezy Butler. Geezy Butler e o batera que eu não lembro o nome, mas uma formação do caralho. Uma pena que o Dio se foi, né, mas ficou o trabalho dele aí. Uma pena mesmo. E abrindo,
Tivemos o Therion com Call of Dagon, do álbum Sirius B, lançado em 2004. Therion, que foi a banda que o Helllight abriu esse ano e que foi do caralho. E, meu, é assim... Músicas grandes já é uma característica do Funeral Doom. Isso. Né? Vocês não são a única, né, que fazem isso. Não. Tem vários que eu já ouvi também que se intitulam com Funeral Doom Metal e que fazem músicas grandes também. Mas falando de Doom, assim, voltando lá nos tempos, quem que vocês acham que começaram realmente o movimento Doom Metal na Europa? Tirando o Black Sabbath, que a gente sabe. Tudo, mas... o Black Sabbath, bom, sem dúvida. Mas, pô, ajuda aí, Evandro. Começou... Acho que começou mesmo, a primeira banda que talvez tenha se intitulado como Doom, até se apresentado dessa forma, ter sido Candlemas. O Sam Vitus fez algo pouquinho antes, mas ainda não era aquela cara do Doom. Porque o Candlemas é filho do Black Sabbath. Assim, exato. Né? Trouble era considerado também. Exato. Ainda não era uma questão muito definida, assim, exatamente o que era uma banda Doom, né? Acho que nem eles sabiam, né? surgindo a ideia da característica Doom. O Black Sabbath já fazia, mas ainda não existia, vamos dizer assim, esse rótulo, né? Exato. Porque o Black Sabbath, ele é totalmente Doom. No início, o Black Sabbath é totalmente Doom. Cara, e as bandas vinham na onda do Black Sabbath, então meio que o Doom nasceu naturalmente junto com o Heavy Metal. Na verdade, se for pra ser meio caxias, assim, se você pegar o primeiro disco do Black Sabbath, a primeira música já é Doom. Exato. Assim, a primeira música de metal do planeta já era Doom. Doom. Então, já começa com a própria Black Sabbath. O Heavy Metal, ele como em si, ele já é Doom de essência, né? Então as bandas que vieram na sequência do Sabbath ali, bebendo daquela fonte, elas já vieram Doom, mesmo sem existir o rótulo. Mas se a gente for falar em Doom Death Metal, daí já é uma coisa que surgiu ali mais no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Né? Não, é verdade. Doom Death, aí você pega as bandas, pô, já na Europa, Madame Bride, né? Madame Bride no começo era bem Doom Death, assim. O próprio Anathema e o Paradise Lost, que mudaram completamente o direcionamento, eles eram Doom Death no início. O Catatonia, Catatonia. Né? O primeiro do The Gathering. Também era Doom, também. Muito legal. Terrível aquele álbum, mas era Death Doom. Você não gosta, cara? Do início do Gathering, não. Nossa, eu adoro aquele álbum. Que eu falei que é legal, ele falou que é terrível. Né? Você vê que banda... Eu gosto do The Gathering, cara, no primeiro. Eu gosto muito deles depois. No início, não. Depois que a Nick entrou. Aliás, o álbum que ela entrou, o Mandirium, na minha opinião, foi um divisor de águas na cena Doom, você não acha? Porque antes não tinha tanta banda com vocal feminino, só com vocal feminino. Ah, sim, não, isso com certeza. Abriu um outro direcionamento que depois acabou até ganhando um rótulo próprio, que é o Gothic Doom, né? Que metal, toda menina que canta, uma banda que tem uma menina que canta, se torna o Gothic Doom. Mas não necessariamente sendo, né? Mas muita gente não sabe que foi o The Gathering que praticamente meio que começou isso, né? Sim. É verdade. Que antes as bandas só tinham uma participação de uma vocalista feminina. Exato. E eles foram o primeiro que deram as caras colocaram uma mina cantando só ela, cara. E ficou do caralho aquele álbum. Você pegar o próprio o primeiro disco do Nightwish, a Tária já não cantava tudo. Ela cantava um pouquinho em cada música. Tinha na época o pessoal também viu que deu certo, né? A banda que no começo eles chegaram a considerar como o Doom também, o Till the Immortal, né? Que era só ela que cantava. Que influenciou muita banda também. Muita banda. Essa banda é muito legal. banda. O Gathering fez um cover deles também, né? Exato. Ah, é mesmo? Tem um EP deles que tem um cover do Till the Immortal. Depois mudou demais, assim, mas é bacana. Essencialmente os 3 primeiros trabalhos, né? São muito bons do Tyrd. São bem bacanas, assim. Tinha uma tendência bem mais atmosférica até do que Doom, mas pela aquela questão arrastada, assim, tudo já foi bem considerado, né? É verdade. Mas das bandas que seguem o estilo do Doom Death, qual que vocês curtem mais, assim? Cara, eu gosto muito da Madame Bride, assim, eu acho muito legal e é uma das misturas mais interessantes, assim, de Doom com Death. Turn Loose This Ones, maravilhoso. Também legal, é isso mesmo. Aliás, Turn Loose This Ones, pro ouvinte que não sabe, é o nome do álbum do My Dying Bride, não é o nome de uma banda. Demais. O Evandro é fanático pelo Paradise Lost, que não é exatamente Doom Death, mas... Foi no início. Mas foi, né? No início ajudou a o Paradise Lost é uma das bandas que, tem uma responsabilidade muito grande pela difusão do Doom, assim. O Paradise Lost, ele foi o responsável por criar o Gothic Doom, né? Com o álbum Gothic, com a música Gothic, eles criaram o Gothic Doom ali naquele momento. Então, aquilo foi um divisor também dentro do estilo. Talvez ali começou a aparecer as ramificações do Doom, né? Então não tem como negar a importância e a relevância deles.
É verdade, depois do Catatonia, né? Teve uma banda também no começo dos anos 90 que foi bem muito, aliás, responsável pela chegada do Doom, assim, em inglês, vamos dizer assim também, né? Que foi o Cathedral. Cathedral, com certeza. No começo, eles vieram muito com esse Doom arrastazão, bem arrastado. O Cathedral era sensacional, cara. Nossa, incrível. O Theater of Tragedy, vocês curtem? Eu gosto. Eu gosto também. Dos dois primeiros, legal. pelo menos. Eu acho que eles depois evoluiu bem, assim. É muito comum nessa galera, assim, se você pegar todas essas bandas que nós falamos, é uma coisa que é comum em praticamente todas elas, é que depois do terceiro, quarto álbum, elas todas sofreram uma metamorfose muito louca, assim, né? E todas elas meio que se adaptaram ao gothic metal, assim, né? Largaram um pouco... Até o My Nine Bride, né? Que era uma das bandas mais truzonas, assim, fez um álbum terrível lá. Aquele que é um número, né? Que é um número, e depois voltaram, né? Voltaram, né? Teve muita gente que fez isso. Você pegar as Tiamat, mudou Tiamat, completamente nossa, o direcionamento. Então, essas bandas... Você Amorphis. Né? Todas elas passaram pela mesma mutação num período, né? E acabou que aconteceu isso aí. Mas é positivo, pô, acho que a gente continua gostando. Né? E o Helllight, será que não vai passar por uma adaptação também? Então, você sabe que muita gente pergunta isso pra gente, porque assim, se for ver bem, assim, esse é o terceiro álbum que tá aqui, a gente tá gravando o quarto, e já lançamos mais um EP, então já é uma discografia, assim, pra Funeral Doom é Iron Maiden. Considerável. Mas assim, já perguntaram isso pra gente, e eu costumo dizer o seguinte, o carinho que a gente tem pelo Helllight, a gente fez ele de uma forma que é o que eu te falei, é o que a gente queria ouvir, é o que eu queria ouvir. Então eu não pretendo, cara, a gente mesmo não pretende fazer isso. Se isso for acontecer, a ideia é, de repente, a gente faz um outro projeto, assim, estamos com vontade de tocar um negócio diferente, a gente faz um projeto lá, tal, grava 2 discos. Meio que... Faz, mas o Helllight, ele tem uma identidade própria, a gente não tem... Meio que, sem pretensão nenhuma, assim, o Helllight é meio que o AC/DC do Doom Metal, assim. Te mantém a linha e vai indo. Tem até uma piadinha legal, assim, que uma repórter chegou pro Angus e falou, pô, mas isso na época, vocês têm 13 discos iguais, meu? Pô, por que vocês não mudam? Ele falou, não, você tá totalmente enganado. São 14. A gente tá nessa, assim. Né? E falando em clássicos, vamos pro bloco de clássicos aqui. E lógico, eu separei 2 bandas aqui que, né, fizeram parte aí dessa cena do Death Doom Metal ali no início dos anos 90. E uma, inclusive, o Evandro não gosta. Começando aí pelo Anathema com Sweet Tears, que é uma música que acho que fez história quando foi lançada. Do álbum Serenade de 1993. Dá um tapa aí. Quem não conhece, conheça agora porque é muito bom. E voltando aqui com o Heavy Nation, a gente acabou de ouvir uma banda que o Evandro não curte o primeiro álbum, The Gathering, com Gaia's Dream do álbum Always, lançado em 1992, uma das primeiras bandas aí de Doom Death Metal, pelo menos daquela época aí, que fez uma historinha depois aí. Né, Evandro? Você realmente não gosta desse álbum. Pois é, agora eu vou ficar marcado no meio como o cara que não gosta do início do Gathering. Amo a fase da Nick e serei crucificado porque não gosto do início. E abrindo tivemos o Anathema com Sweet Tears do álbum Serenades de 1993. O álbum, como eu falei, fez história aí pro estilo. E vocês têm uma historinha pra contar sobre o Anathema, né? Cara, nós temos, assim... O Alexandre tem uma boa, eu tenho uma ruim, né? A boa conta primeiro. Começa pela boa, então. Quando eles vieram, primeira vez aqui pro Brasil, tocaram no Aeroanta, 1900 e alguma coisinha... Em 90 alguma coisinha. Foi em 94, não foi? Parece 76. Foi mais isso aí, assim. E foi um puta show, cara. Eles vieram trazendo o álbum Serenades, foi maravilhoso, assim, puta show bacana, assim, foi espetacular. Os caras foram super gente boa com a galera, ficaram no meio, se misturaram. O show acabou, a gente ficamos na calçada, assim, com os caras, assim, trocando ideia, né? Foi bacana aquela época, era um puta álbum bacana, marcou muito na época, principalmente essa cena Doom, né? Cenário Doom, assim, e foi legal, assim. E depois, futuramente, rolando com o Helllight... Da história do alemão pra história do Fábio vai ter uma certa mudança de posicionamento, de postura assim. deles, pelo jeito, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, cara, acho que foi em 2006, né? Nós fomos convidados pra abrir o show do Anathema. E ia ser na... Ledsley. Aí, muito legal. Pô, aceitamos. Muito orgulho, muita honra, legal.
chegamos lá e iriam ter 2 bandas antes de nós. Né? Serão 2 bandas, nós e o Anathema. Aí muito bem, a gente tava no backstage ali, conversando com os caras do Anathema. Aí teve até um negócio bem chato que aconteceu, porque, pô, a gente, como eu te falei, foi nessas bandas, né, todas, eu cheguei com o nosso primeiro disco, que ele nem tá aqui, mas eu cheguei com o primeiro disco na mão e fui oferecer pro guitarrista. Que, pô, tive, de uma certa forma, influência dele. E fui entregar pra ele, contei pra ele, pô, eu sou seu fã, tal, legal. Na época a gente mais novo e tal. Entreguei o CD dele, ele recusou, assim. Ele olhou pra mim e falou, olha... Recusou, cara. Ele olhou pra mim e falou, olha... Apontou assim com a mão, fez assim. Falou, não, eu sinceramente não quero. Eu não curto esse tipo de som, cara. Não gosto. Mas que mal educado, meu. Demais, cara. Demais. Ele podia pegar, né? Não Podia pegar por educação, né? Pô, é fã, né? Você vê que não adiantou. A educação europeia aí falhou. Mas, de qualquer forma, a gente tava lá no backstage, né? Conversando e tal. O resto da banda são os caras legais. Não, Fábio, só voltando. Qual que foi sua reação na hora, cara? Pô, na boa, assim, pode falar, assim, Pode. eu queria dar um murro na cara dele. Né? Pequenininho do meu jeito, e o cara é um anãozinho, assim. É que pra quem não conhece, o Fábio é super tranquilo, sabe? Ele quase não tem esse tipo de reação. Né? Pelo menos dentro da cabeça dele, ele quase não tem esse tipo de reação. Cara, dando um murro nele. Eu falei, mas não é possível, o cara não vai aceitar o CD. Porra, eu fiz com tanto... É um misto carinho, de raiva e decepção também, decepção muito grande, assim. Porra, foi bem chato, assim. Tanto é que... Pô, Fora a cara de ninguém- bunda que a gente fica também, né? Total. Não. Animal, né? Aquela bunda que... Acho que é... Fora, né? Aquela cara de cu que a gente fica na É, hora, né? né? Sem Pô, graça. contava o pessoal não acreditava, né? Mas, pô, aí, enfim, na hora tinha que rolar o show, vamos lá, não vou olhar mais pra cara dele, mas tudo bem. Ficamos no backstage conversando com os outros caras, que até são legais. E tocaram as 2 primeiras bandas, né? E quando a gente tava se preparando pra Chegou subir a no tocar palco... 2, né? Chegou a tocar Tocou Foi só duas. uma, Fábio. Acho que foi só a primeira, cara. Só a Eu primeira, tava lá, eu tava cara, cobrindo acho esse que show, acho que foi só a Só primeira, a mano. primeira. Eu sei que a gente tava se preparando pra subir Uma no banda palco do e começou, Rio, eu acho, na época, né? começou um falatório, uma gritaria e tal, e eu saí do backstage pra olhar o que tava acontecendo. E o organizador, no caso, lá na época era o Eric Derras, que, pô, puta cara bacana, assim, e quando eu vi, ele tava saindo na porta da Led Slate, tava um monte de gente gritando e brigando, uns carros de polícia, e o cara queria levar ele preso. Levar Ele o Eric algemar. preso? Eu falei, puta, meu, o que tá acontecendo? E agora, né? Aí ele veio pra mim e falou, puta, você não sabe o que aconteceu, meu. Tá aqui, polícia, delegado, caramba, dizendo que a casa tá sem alvará de funcionamento. E não vai poder rolar o show. A gente, pô, não, vai ter que rolar o show. Tinha 1.500 pessoas lá dentro. Putz. Pô, tem gente já assim, tudo afinado pra subir no palco. E aí veio o Richard, na época lá, subiu no palco e explicou pra galera em geral. Falou, ó, pessoal, a gente tem uma notícia muito ruim pra dar, mas a casa tá sem aval de funcionamento. Que eu tenho esse texto todo dele filmado lá em casa, É. porque eu não acreditei. Quando eu soube do que tava acontecendo, eu tava com a cara. camerazinha que eu tava fazendo reportagem, falei, não, eu preciso guardar isso aqui de recordação, porque é absurdo demais. Foi meu. Pô, deprê, nem coloca foi- no YouTube, cara. Não, foi deprê, foi bem doom mesmo. E aí, cara, puta, a polícia entrou no lugar. Entrou na Led Slate e começou a tirar todo mundo. Exatamente. Caralho. Tinha uma fileira de viatura enorme estacionada na frente da LED, parecia que tava, sei lá, cara, sabe? É. Estourou um presídio aí, sabe? É. E Meu, aí? um contingente de São Paulo inteiro na frente da LED. É. Inacreditável a situação. E aí eu fui conversar com o vocalista, ele começou a chorar. Começou a Do chorar, Anathema. cara. Começou a chorar. Chorar mesmo, assim. E, meu, pô, isso aí, tudo bem, né? A gente, desculpa aí, mas a gente tá mais fudido que você, né? A gente é uma banda que tá começando e tá querendo tocar aí, você toca em tudo quanto é lugar do mundo, fica de boa. Mas não adiantou, o cara chorou pra caramba. E aí a gente, pô, ficou aquela cara de bunda, já tava cara de bunda por causa do guitarrista. Só completou, assim. Né? Foi sensacional, cara. Mas é coisas que a gente passa mesmo. A gente tá. É. Quem tem banda aí, quem tá ouvindo e quem tem banda sabe exatamente o que eu tô falando, cara. O que a gente tem que passar em todos os lugares. Não é fácil ter banda no Brasil, cara. Isso, Não é fácil, tem que ser valente mesmo. Histórias pra se contar, né? O pessoal, quem tá ouvindo aí sabe exatamente o que eu tô falando. Tem que ser valente. Mas vamos ver uma do Helllight agora? Opa. É The Light That Brought Darkness, editada, porque a música original é muito grande.
Não ia dar pra então, tocar E ainda aqui. das menores, hein, Júlio? Das menores ainda. Né? Ela tinha 13, agora tá 12. com 6. A original tem 12. Você tá com 6, pô. Então. 50%. Tá E boa, é das tá menorzinhas ainda, hein? Vamos lá então, The Light, The Broke Darkness, dá um tapão aí. E a gente acabou de escutar o Apocalyptic Chaos do Brasil com Nemesis, que é uma faixa extraída da coletânea Doomed Serenades, a Brazilian Doom Metal Compilation, que é uma puta de uma coletânea, né, ô Fabião? Muito legal, cara. Pô, a iniciativa desse pessoal foi sensacional, assim. Tem só que agradecer mesmo a aliança do Doom Metal, né? Que, aliás, é um dos CDs que está sendo sorteado aqui no Revination. Só você mandar as dicas aí no final para revination.com.br. É. São 2, né? São dois. E o resto é tudo do Helllight. 6 CDs, Os outros são gente. do Helllight, é. Vou agradecer, tenho que agradecer o pessoal da aliança aqui, a Ellen, o pessoal que tá fazendo isso aí, porque, pô, a gente só tem a agradecer. Mas a gente vem há 16 anos com o Helllight fazendo Doom e tal, e de repente apareceu esse pessoal que, pô, deu uma força a mais, assim, e sensacional. Só agradecer. Ver uma atitude além das palavras de unir a cena é algo realmente louvável. Porque falar de união, todo mundo fala, mas falatório meter tá as cheio, caras né? e fazer, É. são poucos os que fazem. Isso daí é digno de aplausos mesmo. Mais um estilo, como o Fabião do Mythological Cold Towers falou aqui pra gente uma vez, que o Doom Metal é um estilo maldito, ele falou. Totalmente, cara. Altamente maldito, assim, em todos os sentidos, né? E abrindo o bloco, a gente teve o Helllight com The Light, The Broke Darkness, do álbum, que tem um nome muito bonito e curtinho também. And then, The Light of Consciousness Became Hell. Ô, nome É difícil de falar, hein? É isso aí, cara. Ô, Fabião, além das músicas ser grande, o nome do álbum tinha que ser No grande próximo também. disco eu prometo que o nome vai ser curtinho, cara. Isso, inclusive, já foi uma discussão que nós tivemos semana passada na casa dele. Fala, pelo amor de Deus, não coloque outro nome daquele tamanho. É, cara, tem que... Bom, vou ajudar. Mas, meu, é o seguinte, eu tenho que agradecer vocês por virem aqui participar no estúdio do Revination. Muito obrigado. Faz tempo que a gente tá falando de trazer, né, ô Fabião? É verdade, verdade. Acho que faz desde o ano passado, né? É verdade, tem isso Né, que o mesmo. pessoal não acredita, que o pessoal fica mandando material e tudo. Ah, chama a gente lá, mas a gente demora mesmo, né? Porque é muita banda e a gente quer trazer todo mundo, né? Então não é rápido. Então, com tá certeza. aí o Helllight como prova, faz É. desde o ano passado que a gente tá conversando. É, mas funciona. E aí, funciona, É. né? E só agora deu certo de realmente trazer os caras aqui. Pode E existir. não me arrependo nem um pouco, com certeza quem tá ouvindo também não. Muito obrigado, Fabião. Pô, eu que agradeço demais, assim, essa oportunidade. É sensacional essa iniciativa de vocês aí, fazer esse programa. Pô, se tivesse um monte de Júlio aí fazendo, seria melhor, viu, cara? Com certeza. Um monte de Júlio, um monte de Paula, um monte de batalha. Com certeza. Com certeza. Né, com certeza, acho que a nossa cena. Não, sem querer me engabar, não tô me gabando, deixa quieto. Obrigado, Alexandre, Evandro, Valeu, mais valeu. novo Obrigado, batera força. da banda. Eu que agradeço. Aí, ô Ivan, tá curtindo tocar no. Porra, é incrível, cara. Estar na Helllight é algo incrível. Eu já conheci o Evandro aqui da imprensa, que a gente sempre se encontra em show e tá sempre fotografando. Eu não sabia que toca bateria. Pois é. O pessoal da imprensa realmente não sabe. Eu tava meio afastado do meio. Inclusive, isso foi engraçado. Eu estava bem afastado do meio musical como músico. Tava só trabalhando como jornalista, né? Rock Brigade. E apareceu, do nada. A gente se cruzou, eu e o Fábio, no show do Oslo, que a gente foi cobrir, com aquele show que eles fizeram no Blackmore, fechando a turnê mundial Ah, deles. foi lá que você se. Exatamente. Eles me convidaram pra fazer uma participação música, especial participação, numa e a música. gente se conheceu lá. E me convidaram pra cobrir. Eu né? tava nesse show aí. Sim. Né? E lá fomos apresentados. E conversa vai, conversa vem. Ele expôs a situação, a falta de baterista. E eu, mesmo estando afastado, né? Há tanto tempo na minha vida, querendo uma oportunidade para tocar Doom Metal, que eu nunca tinha tido a oportunidade de tocar Doom, que é o meu estilo favorito desde sempre. Falei, tem que aproveitar, não tem jeito, tô parado. Eu achava que você curtia mais metal tradicional, cara. Você tem uma cara de metaleirão. Cara, todo mundo fala todos os estilos pra mim, menos Doom. Eu tenho cara de qualquer coisa menos de Doom. Isso é inacreditável. Isso é uma coisa muito forte pra mim já. Mas o Fabião. Não, pode continuar. Não, e só terminando. Foi uma loucura, né? Porque o convite surgiu e 2 semanas depois eu já estava estreando, né? O show já foi. Desse dia que nós nos conhecemos, 2 semanas depois eu já tava no palco. Foram exatamente 2 semanas, são 2 ensaios que eu toquei uma vez cada música em cada ensaio. Show. E
Nossa, palco. Decorou as músicas de 12 minutos, hein? Cara, eu nunca imaginei na minha vida que executar uma música de 18 minutos desse o trabalho que dá, cara. Quando aquela música terminou, eu me senti aliviado. Sem brincadeira, cara. Sem brincadeira. Aliás, uma coisa que eu perguntei pra todos os amigos da imprensa que estavam lá, se eles tinham registrado esse momento. Porque na hora que ela entrou na passagem final, na última etapa do solo mesmo, cara, eu chorei. Sério, eu chorei, cara. Eu falei, eu consegui. Meu Deus, eu consegui, eu venci verdade esse isso aí, show. pessoal, chorou mesmo, sério, não eu é chorei. mentira, não. Não é mentira, é sério mesmo. Sabe, porque O cara ficou emocionado. 2 semanas pra você arrumar um show, pra você aprender a tocar um estilo. Porque, como eu falei, eu nunca tinha tocado. Apesar de ouvir isso a vida inteira, eu nunca tinha tocado. E, caramba, músicas de 12, 15, 18 minutos, você precisa modular elas pra aprender elas por partes, porque não dá pra decorar tudo em 2 semanas. Cara, na hora que eu dei a última nota, que eu levantei e comecei a fazer sustain no prato, eu falei, meu Deus, eu consegui. Agora eu consigo qualquer coisa, cara. Mas, ô Fabião, dá os canais aí pro pessoal quiser, pra quem quer procurar o material Bom, quem quiser procurar isso, quem quiser procurar, bom, MySpace, né? MySpace.com/Helllight. Helllight são 3 L's, né? Tudo junto, Helllight. No Facebook também, facebook.com/Helllight. Helllight do Metal. Do Metal, perdão. Tem o nosso site que é www.helllight-doom.com, tá? Inclusive no nosso site tem lá o EP, que nós gravamos um EP de covers, cara. Verdade, a gente não falou sobre esse EP. Nós gravamos um EP de covers muito bacana de gravar, assim, foi muito legal. Uma homenagem a nossos ídolos, assim, e gravamos e ele tá lá disponível para baixar gratuitamente no site, né? www.helllight-doom.com. Tem cover do Danzig, né? Nossa, são vários. Danzig, Black Sabbath, Queen, cara, foi muito legal gravar. Neil Young, que eu adoro Neil Young. O que mais? Não lembro aí. Tudo em versão Pink Floyd. Funeral Doom. Pink cara. Floyd. Tudo versão Doom, cara. Foi muito legal de fazer. Porque, desde sempre a gente... Sempre, de vez em quando, a gente toca uma música num show, assim, põe um cover pra... na verdade, esses covers são pra conseguir localizar as pessoas melhor. Né? Porque como é tão diferente um show de Funeral Doom, se você toca uma música que o pessoal conhece, mas vestida como Funeral Doom, o pessoal costuma se identificar melhor. E se entender melhor o que está acontecendo. E funciona muito bem. E a gente resolveu gravar um disco. Fizemos esse disco. Era inicialmente para ser só um EP, assim. E aí o pessoal da Rússia, da nossa gravadora lá, que os caras curtem pra caramba, assim, acabaram lançando. Aliás, os CDs do Helllight não tem versão nacional, né? Não tem. Não, só tem importado, meu infelizmente. caralho. Uma banda brasileira só tem CD importado. Mas aí vale até uma reclamação, assim, cara. Não é por falta de tentativa. Nós já tentamos, assim. Mas chegou a sair uma tiragem nacional, assim, meio que... Mas foi independente. Independente, com autorização da Chance Dreams, né? Que na época a gravadora ainda eram eles autorizaram a gente fazemos algumas tiragens aqui, né? Uma tiragem aqui nacional, sob a autorização deles, mas assim, não tem nenhuma gravadora, ninguém aqui que se habilitou a lançar o material aqui. Aconteceu, e aí... Mas isso aí, desde o começo a gente meio que focou as coisas lá pra fora. Por isso mesmo, nós tentamos aqui, no comecinho. Viu que a coisa tinha um pouco de dificuldade, a gente focou pra fora, funcionou muito bem. Né? Foram 2 gravadoras ótimas, a gravadora que a gente tá agora é excelente. Os caras, a gente tem contrato para mais 3 discos e para renovar para mais, né? Ano que vem a gente pretende gravar um DVD, um monte de disco, já estamos gravando o próximo 4º disco. Então funciona muito bem. E aqui, infelizmente, o pessoal tem essa tendência de não querer apostar nessas bandas brasileiras mesmo, que, no Brasil hoje em dia tem bandas sensacionais, maravilhosas, passando por essas dificuldades, assim, e tá aí, todo mundo corre para fora, né? Pois é, infelizmente a realidade do Brasil é essa. Mas mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do Helllight. Quero agradecer também a Iris Belmelo, que está sempre aqui toda semana fotografando. Quem quiser conferir as fotos da Iris, das fotos que ela fotografa aqui do programa Heavy Nation, dos shows que ela cobre pro Heavy Nation e os shows que ela faz lá também por fora, só acessar lá. fotografiadeshows.com ou é Blogspot? fotografiadeshow.com. Quero agradecer também ao Di Jefferson, nosso grande técnico de som que edita os programas aí, tudo que você ouve é tudo ele que faz, cara. É isso aí mesmo. Muito obrigado a todos. E em homenagem ao Evandro, fiquem... Não é sacanagem não, cara. Fiquem com a saideira Gothic do Paradise Lost. Aí sim! Aí sim! Sem comentários, né? Porque é uma puta de uma música, é um puta de um álbum, uma puta de uma banda. Com certeza. Muito foda. Fiquem aí com o Paradise Lost. Muito obrigado. Até semana que vem.
Fui. Valeu. Valeu.